Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Gente, essa semana eu vou fazer algo um pouco diferente aqui no canal. Eu decidi que essa semana nós vamos ter um papo entre amigos, sabe? Eu tô até aqui sentadinha no chão, bem confortável assim, e eu quero muito que vocês tenham a sensação de que vocês estão aqui sentados comigo, sabe? Ouvindo eu conversar, ouvindo eu contar um pouco da minha história pra vocês. Sempre eu recebo as perguntas de Poliana, como você e seu marido se conheceu, como tudo aconteceu e coisas normais, né? Que todo mundo tem curiosidade sobre isso, inclusive eu, né? Quando eu conheço um casal novo, a gente já quer saber a história e tudo mais. Então eu vou contar um pouco de tudo isso pra vocês no decorrer dessa semana. Durante essa semana, só vou postar vídeos me apresentando um pouco da minha história pra vocês. Acho que já tá na hora e acho que vocês também merecem saber um pouco mais da gente. E, como o início de toda a história, né, eu vou começar desde o começo. Antes de eu contar exatamente como eu e o Ítalo nos conhecemos, eu vou ter que contar uma partezinha meio difícil de entender, mas se eu não contar isso, vocês também não vão entender muito bem a parte do dia em que nós conhecemos. O Ítalo, ele já foi casado uma vez, né, casou na igreja, tudo, sabe aquele casamento perfeito? Ele já passou por isso uma vez na vida dele. Eu sou a segunda esposa dele. E o que acontece? Por obra do destino, a primeira esposa dele era minha ex-cunhada. Deu pra entender? Eu morava com o ex-cunhado do Ítalo. A primeira esposa dele era a irmã do meu ex. Deu pra entender? Acho que deu pra entender, né, gente? Só que quando eu conheci o Ítalo, ele já tava divorciado, separado, né? Divorciado, ele se divorciou no ano que a gente se conheceu. Eu acho que uns 5 anos mais ou menos, que eles já estavam separados, né? E então foi isso, gente, só mais ou menos pra vocês entenderem. E outra coisa, gente, na minha história, na história do Ítalo e tudo mais, obviamente tem muitas riquezas de detalhes que não dá pra falar, porque senão o vídeo ficaria imenso, né? Quem sabe um dia num livro, não é mesmo? Eu vou contar algo mais superficial pra que vocês se entendam, né? Mas quem sabe um dia, como eu falei, num livro eu conto detalhezinhos. Então tá, vamos lá. Eu trabalhava na loja DKF do Shopping Raposo Tavares, eu trabalhava de vendedora lá. E na época que eu conheci o Ítalo, eu tava fazendo um treinamento pra ser gerente da loja. Aí, o que aconteceu? O meu amigo da loja de frente, o Maurício, que trabalhava na loja da M-Officer, ele conhecia o Ítalo. E eu não sei se eles chegaram se o Maurício que chegou a falar pro Ítalo pra ir lá nessa loja DKF que tinha bastante menininha bonitinha. Eu não sei como que foi a conversa, eu não me recordo muito bem disso. Eles já me contaram, mas eu não me lembro muito bem. Eu sei que o Maurício que levou o Ítalo lá. Eu acho que no dia que eu conheci o Ítalo, tava o Maurício, o Vinícius e o Ítalo, se eu não me engano, gente. Mas eu sei que eles são peça fundamental da nossa história. São amigos muito queridos e importantes, que foi muito importante pra nossa história. E tá. Aí eis que eu fico nervosa de lembrar. Um belo do dia, tô eu lá, dobrando as roupas com a minha amiga Pamela do lado, né? Que também foi outra peça fundamental. Tava eu lá, eu e a Pamela dobrando e conversando, Até que eu olho pra vitrine e pá. A hora que eu vi o Ítalo olhando a vitrine, gente, eu comecei a tremer. Eu juro pra vocês, eu nunca senti isso na minha vida. Eu comecei a tremer, eu senti minha mão suando, eu fiquei super nervosa. Eu falei pra minha amiga, meu Deus, que japa lindo. Eu me encantei com ele, me encantei. Só abrindo um parênteses aqui pra vocês entenderem, vocês vão falar, mas Poliana, você não conhecia ele, se ele é ex da sua cunhada e tal. Como eu falei pra vocês, eles estavam separados há muito tempo e o Ítalo tava aqui no Japão, tá? Ela tava no Brasil, mas o Ítalo tava aqui no Japão, então por isso que nós dois não se conheceu no meio desse rolo aí. Então, enfim, voltando ao foco da história. Eu sei que eu fiquei muito nervosa e era a hora de eu atender, né? Eu que tinha que atender o cliente que ia entrar, só que eu não consegui. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, Pam, vai atender porque eu tô nervosa, eu não vou conseguir. Esse que foi, né? Ela foi lá atender ele, eles estavam lá vendo camiseta e eu lá, tremendo no balcão, né? Super nervosa, super nervosa.
a minha amiga lá atendendo eles e mostrando as camisetas pra eles e tal, e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco o senhor Ítalo começa a vir andar na minha direção. E pensa, olhando assim, ó, dobrando a roupa assim. Gente, é sério, acredita em mim, eu fiquei muito nervosa mesmo. Aí ele veio na minha direção, ele falou assim, você que é a Poliana? Aí eu levei um susto, né? Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, seu primo tá me mandando um beijo. Porque bem na hora que o Ítalo tava lá na loja, o meu primo, que mora em São Paulo, meu primo Marcos, que também conhecia o Ítalo, ligou pra ele. E ele perguntou onde que o Ítalo tava, o Ítalo falou, tô na DKF. Aí meu primo falou pra ele, falou, a minha prima trabalha aí, a Poliana. Diz o Ítalo que quando ele falou que a prima dele trabalhava lá, como ele já sabia de toda a história, de com quem que eu tava me relacionando na época, ele falou, disse ele, né, que ele pensou assim, tomara que não seja aquela, e dito e feito, era eu mesma. Aí ele pegou e falou assim, seu primo tá te mandando um beijo. Eu gaguejei na hora, eu fiquei nervosa, primo? Que primo? Quem é você? Falei bem assim pra ele, né, ele falou assim, eu sou o Ítalo. A hora que ele falou eu sou o Ítalo, gente, parece que assim, o chão foi craquelando, assim, abrindo, sabe? Eu já fiquei... já fui murchando. Por quê, gente? Porque tinha toda aquela história lá, né, envolvida aí. Aí esse que tá, ele pegou e falou isso, eu falei, tá, obrigada. Aí ele pegou, virou as costas e foi, né? E como nessa época eu tava treinando pra ser gerente, então eu que tava cuidando do caixa. Fui lá cobrar a camiseta dele e tal, né? Cobrei a camiseta dele. Aí eu peguei e falei pra ele, né? Ai, gente, que raiva do Ítalo, só de lembrar. O que aconteceu? Eu peguei, como nós dois morávamos no mesmo bairro, né? Já que agora eu sabia quem era ele e tal, eu sabia onde que ele morava, né? Mais ou menos, né? Eu sabia que ele morava naquele bairro, no mesmo bairro que eu morava. Aí eu falei assim pra ele, então tá bom, a gente se vê por aí. Sabe o que ele respondeu pra mim? Só se for nos seus sonhos. Virou as costas e saiu. Eu, como assim? Que abusado! Mas, gente, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com o Ítalo na cabeça, né? Só que na época eu estava em outro relacionamento. Então, tipo assim, né? Não resolvia de nada, não é mesmo? E só que eu fiquei com ele na cabeça e eu ficava infernizei a vida do meu amigo da frente, infernizando assim, no bom sentido, tirando sarro, sabe? Eu ficava... A vitrine da loja que eu trabalhava, com a vitrine do meu amigo, dava pra gente se ver, né, porque era de vidro, e eu ficava fazendo assim pro meu amigo, né, tipo, cadê o japonesinho, né, e tal. Assim, a gente ficou brincando, sabe, eu ficava enchendo o saco dele em relação a isso e tal, e eu acho que menos de não chegou a durar um mês, gente. Eu terminei com o meu ex, né, não foi um término agradável, aconteceu coisas bem chatas no meio disso tudo. Só que eu não vou falar aqui nesse vídeo pra não expor ele também, né? Porque independente de ter sido um término conturbado, eu tenho que agradecer muito ele, sabe? Eu tenho que ser muito grata pela vida dele, por tudo que eu vivi com ele. Se eu não tivesse conhecido ele, eu não teria conhecido isso, eu não teria a família que eu tenho hoje, não teria os filhos que eu tenho, sabe? Então, de certa forma, eu me sinto muito grata por ter tido ele na minha vida, né? Então, mas aí eu terminei com ele, né, eu acho que, gente, não levou um mês, e meu relacionamento com ele chegou ao fim, e foi quando eu e o Ítalo concretizamos esse relacionamento aí bastou uma vez, assim, pra gente ficar e ele já se apaixonar por mim também, sabe, foi coisa pouca, mentira, gente, por isso que eu queria estar gravando esse vídeo com ele, né, pra ele contar a parte dele também, tudo que ele sentiu. Mas o Ítalo tá trabalhando muito, gente, muito. Eu pensei em N maneiras de gravar esse vídeo, queria fazer encenação, sabe, pra contar pra vocês. Mas graças a Deus ele tá trabalhando muito, então eu não tô conseguindo. Por isso que eu resolvi eu mesma contar do meu jeito, eu acho que vocês vão conseguir entender. Ai, gente, tem uma parte dessa história aí que foi muito engraçado. O que aconteceu? Eu terminei com meu ex, aí eu não tinha onde eu ficar em São Paulo. O que eu fiz? Eu fui pro Paraná. Só que pra eu e o Ítalo, né, desenvolver um relacionamento, a gente precisava ficar junto e se conhecer. O que ele fez? Ele foi pro Paraná também. Só que eu não podia chegar pra minha família e já falar, olha, então, eu terminei com aquele, mas já tô conhecendo esse aqui, já tô com ele, tá? Então, o que ele fez? Eu apresentei ele pra minha família como meu amigo, né?
Será que minha família vai estar sabendo disso agora ou eles já sabiam antes? Não sei. Como meu amigo. E só que o que aconteceu? Meu irmão e meu primo queriam levar o Ítalo pras gandaias, queriam levar o Ítalo pra balada. E como que eu ficava nessa? Mordida de ciúmes, né? Porque como que eu ia ficar? Meu irmão levando ele pras baladas. E a gente não podia falar, não vou ficar com ninguém porque eu já tô ficando com a sua irmã. Eu acho, eu não perguntei pro meu irmão e pro meu primo, mas eles deviam ter achado que o Ítalo tinha alguma coisa de errado, né? Porque no Paraná, pra quem mora no Paraná, eu morava em Apucarana, pra quem não sabe. Eu acho que tem mulher muito bonita, gente. O lugar pra ter mulher bonita. Então, o Ítalo conheceu muitas mulheres bonitas, né? E meu irmão e meu primo devem ter estranhado. Falei, mas que essa Coca-Cola é fanta aí, né? Tá apresentando tanta mulher bonita e o cara nada, né, gente? Mas depois de um tempo, nós dois acabou ficando, né? Assumiu pra família. Foi tudo muito rápido. Eu conheci o Ítalo em fevereiro. Em junho, dia 15 de junho, nós dois nos casamos no cartório. Em agosto, setembro... Em setembro, mais ou menos, o Ítalo teve que voltar pro Japão, porque o reentre dele, o visto dele tava pra vencer e ele ia ter que voltar pra cá pra renovar o visto. Algo assim, acho que foi isso. Ele veio em setembro e em novembro que eu vim pro Japão. Então, assim, foi tudo muito rápido, gente, muito rápido mesmo. E foi assim a nossa história, foi assim que a gente se conheceu, foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso, mas foi legal. Poderia ter sido de outra maneira, poderia, mas, né, Deus quis que fosse assim, eu acho que é porque tinha que ser, né, e então, fazer o quê, né? Hoje estamos aí, esse ano nós fizemos 11 anos de casados. Mas tem muita coisa aí no meio que eu vou contar pra vocês. Algumas pessoas já sabem, né? Então é isso, gente. Amanhã eu vou contar... Ah, não, vou fazer surpresa. Vocês verem no título de amanhã. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou deixar umas fotinhas aqui no final pra vocês conhecerem a minha amiga Pamela, que foi quem vivenciou esse dia comigo. O meu amigo Maurício e meu amigo Vinícius, que foram essas pessoas que estavam com a gente no dia em que a gente se conheceu, pra vocês conhecerem também. E eu queria deixar um beijo muito grande pra vocês, dizer que eu amo muito vocês e que eu sinto muita falta de vocês. Vocês são amigos especiais que eu vou levar pro resto da minha vida. Um beijo pra vocês também, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. How to love you like me? Must be a good reason that you're gone.